Nós estamos na era antinarcisística. Esse termo, narcisismo, foi trazido por Freud. Uma pessoa egoísta, egocêntrica, individualista, excetuando aqueles que vivem nas redes sociais, expressando uma felicidade falsa, um recorte da realidade, pessoas saradas, sorrindo constantemente, com sucesso fácil, aquela felicidade artificial, excetuando esse egocentrismo e narcisismo que existe nas redes sociais, patrocinada não por poucos influenciadores. De um modo geral, as pessoas são anti-egoístas, anti-narcisísticas, elas são autocobradoras, são autopunitivas. Isso é muito sério. Claro que mesmo uma pessoa que se cobra demais pode ter momentos de arrogância, de egocentrismo, individualismo, mas tende uma pessoa que cobra demais de si ser mais ética, mais correta, querer acertar mais, imprimir mais respostas inteligentes nos desafios que se apresentam. Só que acaba se tornando contraproducente, porque o arquivo de janelas traumáticas e killers vai asfixiando o encanto pela vida, o prazer de viver. E é por isso que, mesmo pessoas que não tiveram perdas, abusos, traumas importantes na primeira infância, pode ter uma vida infeliz na vida adulta, na adolescência e na vida adulta, se houver autocobranças, se aumentar os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Quem me promete que de hoje em diante vai relaxar mais, se cobrar menos, vai elogiar mais e criticar menos, vai sofrer menos por antecipação e ruminar perdas, mágoas e frustrações com menos frequência? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Claro, sou seu professor e tem que ser transparente. No calor da segunda-feira, vocês vão perceber que vão continuar nessa roda viva, a não ser que vocês treinem o seu eu para ser autor da sua própria história. Vocês treinem namorar a vida. Dá um abraço em você. Abraça você. Tem pessoas que nunca se abraçaram. Dá um abraço em você. Como é que você chama? Não. Fernando, dá um abraço em você, Fernando. Todos vocês abraçados. Digam essas palavras. Eu te estresso. Te causo muitos problemas. Mas eu vou treinar meu eu para namorar a vida. Ver um charme nos meus defeitos e nos defeitos dos outros. Parabéns para você. Agora vocês devem se aplaudir. Então vamos lá, meus alunos. Primeiro ato do teatro mental. É consciente ou inconsciente? Inconsciente. Quem são os 4 fenômenos? Quais são os 4 fenômenos que entram em cena no primeiro ato do teatro mental? Gatilho da memória. Ele dispara em milésimos de segundo. Abre janela. Segundo fenômeno. Se a janela for errada, killer. Terceiro fenômeno. Âncora. Hiperfoco. Toda vez que é o hiperfoco, já foi. Perdeu a capacidade de raciocinar. Quarto fenômeno. Alto fluxo, lê e relê e retroalimenta o ódio, a raiva, os ciúmes, retroalimenta a angústia, a ansiedade, retroalimenta as nossas mazelas mentais. Aliás, falando sobre ciúmes, qual que é a definição de ciúmes de acordo com o programa de gestão da emoção? Repitam comigo, ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro, da outra, a atenção que eu não dou para? Parabéns. Quem promete que vai dar atenção para si, levante as mãos. Cuidado.
Cuidado que vocês, no seu dia a dia, vão se colocar no rodapé da sua história. Cuidado. A tendência é nos colocarmos num lugar indigno da nossa própria história. O pensamento é real ou virtual? Quando um pai conversa com o filho, quando um psiquiatra ou um psicólogo atende um paciente que tem ataques de pânico, uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar, ou um quadro depressivo, ou um toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma ideia fixa de conteúdo negativo e rituais comportamentais obsessivos para tentar aliviar as ideias obsessivas. Por exemplo, uma pessoa que vai para casa e passa debaixo do viaduto, tem que circular 3 ou 4 vezes antes de continuar ir para casa, senão vai acontecer um desastre, um acidente no caminho, alguém vai ter uma saúde comprometida na sua família. O pensamento fixo é transtorno obsessivo. E a compulsão é o ritual para tentar aliviar essas ideias fixas. Por isso o transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa vai num shopping, entra numa loja e desce todas as roupas e não leva nenhuma. Deixa em estado de pânico a atendente. Ou uma pessoa que compra muitos pares de sapatos ou muitas roupas, inclusive menores do que consegue caber no seu corpo. Obsessão. E o ritual é a compulsão para tentar aliviar o estado de ansiedade gerado pelos pensamentos fixos. Transtorno obsessivo compulsivo. Bom, um psiquiatra, quando atende um paciente ou um psicólogo, o pensamento que ele utiliza nas intervenções é real ou virtual? Quando vocês debatem com seus colegas e amigos, é real ou virtual o pensamento? Parabéns, erraram. O pensamento sempre é virtual. O pensamento consciente nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Esse foi um dos maiores erros que ocorreu na ciência. Nós utilizamos o pensamento como se ele fosse real. Por que elevamos o tom de voz? Porque acreditamos que o tom de voz, que é uma expressão do pensamento, é real para mudar o outro. E ninguém muda? Ninguém. O outro, só ele mesmo pode se mudar. Por que o pensamento é virtual? Porque se não fosse virtual, você não conseguia construir ideias sobre o futuro. O futuro é uma realidade ou uma possibilidade? Portanto, na esfera da virtualidade, você desenha um futuro que não existe. Só é possível no mundo irreal dos pensamentos. O passado, ele é irretornável, mas nós remoemos o passado, construímos personagens, circunstâncias e ambientes que já vivemos e que foi arquivados como arranjo eletrônico ou atômico no córtex cerebral. Mas você tem uma capacidade de resgatar e transformar aqueles códigos eletrônicos num filme na esfera do imaginário. O pensamento é virtual. Por isso você constrói personagens todos os dias. É por isso que você sonha. É por isso que você pode pensar numa pessoa querida agora, sem ter a realidade essencial dela. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado. O pensamento, ele é virtual. E a emoção? É real ou virtual? A emoção, independente de como você a define, a conceitua, ela é real. Se você está triste e define como angústia, como ansiedade, não importa a definição, você está sofrendo. A emocionalidade, ela é essencial, substancial, ela é real, mas a intelectualidade caminha na esfera da virtualidade. Então nós temos 2 mundos, o mundo da emoção, que é real, concreto, e o mundo dos pensamentos conscientes, porque tem um pensamento inconsciente que eu não vou entrar em detalhes, que é o pensamento essencial, ele é real, ele é como se fosse o aeroporto
para o avião dos pensamentos conscientes decolarem. Então tem o mundo dos pensamentos conscientes, que é virtual, e o mundo da emoção, que é real. Só que tem um problema. Um dos cursos que eu desenvolvi, muito sérios, é que a emoção não pode dominar nunca a mente humana, porque ela nunca vai passar de um bebê. Portanto, não existe inteligência emocional como sempre se acreditou, porque ela é inconsciente. Ela é real, concreta, mas é inconsciente. Ela não produz racionalidade, ela não tem inteligência, e ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, usando essa metáfora do cartão. Senão, uma barata vai se transformar num dinossauro. Um elevador num cubículo sem ar, gerando claustrofobia. À noite, para alguns, gera um medo, um pavor, nictofobia. A emoção, se ela domina o psiquismo humano, ela faz de um desafeto um inimigo a ser abatido. Ela transforma os políticos num radicalismo, tanto de esquerda quanto de direita, completamente insano. Vocês já viram, num debate, dois opositores, em algum momento elogiar um ao outro? Não se elogia. E são dignos de elogio, claro, ainda que tenha defeitos graves, independente do partido, da ideologia e da militância. Aliás, eu tenho falado que isso é digno do poder, quem ama mais a sociedade do que sua militância ou seu partido. Isso é digno do poder quem se curva diante da sociedade para servi-la.